Essa é uma daquelas semanas que traz a possibilidade real de uma notícia impactante, surpreendente, daquelas que puxam o chão debaixo do nosso pé, que faz cair o queixo. Semana onde nós vamos ter a lua minguante no signo de Leão e o sol ingressando em Escorpião no momento onde nós temos os dois regentes deste signo num aspecto bem desafiador no céu. E é sobre isso e muito mais que nós vamos conversar a partir de agora. Olá, sejam todos bem-vindos ao Religar Astrologia. Muito prazer, eu sou a Roberta e nesse vídeo nós vamos conversar sobre as principais movimentações astrológicas do período que vai de 21 até 26 de outubro de 2024. Se você gosta de astrologia, se você gostar do canal, fique à vontade para se inscrever, não se esqueça de ativar as notificações. Caso você goste do vídeo, fique à vontade para deixar seu like, aliás, ele é muito importante para o canal, para que o YouTube entenda que o vídeo tem valor e assim ele possa compartilhar com mais pessoas. Você também pode, por sua iniciativa, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Pode deixar aqui abaixo os seus comentários falando sobre como tudo isso está te impactando. E quem quiser saber como faz para ter um atendimento particular comigo, deixo aqui abaixo na descrição do vídeo os meus contatos. Conforme eu falei no início do vídeo, essa semana a gente tem o ingresso do Sol no signo de Escorpião, que já traz uma mudança, né, na vibe do planeta e na maneira como tudo isso nos impacta. Afinal de contas, quando a gente fala do Sol em Escorpião, ok, tem uma energia diferenciada para os escorpianos? Tem. Mas para todos nós, afinal de contas, o Sol ele vai estar jogando luz em temas escorpianos. E onde você tem o signo de Escorpião no seu mapa, ali você vai precisar olhar para aquele setor da sua vida com um pouco mais de carinho, até porque o Sol vai estar iluminando, vai estar jogando uma luzinha ali. Então vai trazer assuntos escorpianos à tona para que você, eu e todo mundo lide com isso de alguma forma, tá? Bom, a gente também tem a lua minguante no signo de Leão, que é um signo fixo, automaticamente ele vai ativar todos os outros signos fixos do mapa, inclusive Escorpião, Touro e também Aquário, tá? Mas se tem um trânsito essa semana que me incomoda e que me preocupa profundamente, é a conjunção que a Lua vai fazer com Marte no signo de Câncer, e essa conjunção forma uma oposição a Plutão, que está em Capricórnio. Esse Plutão em Capricórnio, por sua vez, ele forma um trígono com Urano, que está no signo de Touro. Então aqui a gente tem a possibilidade real de uma energia altamente agressiva, violenta, disruptiva, imprevisível e com possibilidades de efeitos devastadores, tá? Então, assim, eu tô querendo aqui tacar pânico nas pessoas, deixar você desesperada aí do outro lado, adoecer o seu emocional? Claro que não, óbvio que não, e não é para isso que a astrologia existe. Aqui a gente te apresenta a possibilidade do que pode acontecer. Para quê? Para você se organizar, para você se prevenir, para você não ser pego de surpresa. Para você, quando começar a perceber que as coisas estão se formando, estão se montando, você já tendo a informação e sabendo onde aquilo pode terminar, você já se previne, você já se organiza, tá certo? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o mapa aqui na tela para que a gente consiga acompanhar melhor primeiro o trânsito da Lua e todos os aspectos que ela vai formando e as possibilidades de resultado que nós podemos ter a partir daí. Bom, tá aqui o mapa na tela, como vocês podem ver. Eu sempre uso o mapa do Brasil, tá, gente? O mapa natal no miolinho e o trânsito dos planetas, né, na parte de fora. Bom, hoje, segunda-feira, dia 21 de outubro, a gente tem, como você pode perceber, a Lua, ela tá em conjunto com Júpiter no signo de Gêmeos. Bom, a gente sabe que Júpiter é o benéfico, é o grande benéfico, é o planeta do otimismo, da fé e blá 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 e blá blá blá. Porém, a gente não pode esquecer que Júpiter está retrógrado e num signo que não o favorece. Júpiter está em Gêmeos e Gêmeos é o planeta, é o signo do exílio de Júpiter. Então,
Meus amigos e minhas amigas, aqui a gente precisa ter uma certa cautela. Por quê? Porque esse posicionamento, ele pode provocar em todos nós o quê? Um excesso de confiança, de que tudo vai dar certo, de que tudo é lindo, de que tudo é maravilhoso, de que as coisas vão se resolver num passe de mágica. Não vão, tá? Aqui a gente também pode ter um excesso de expectativa e a gente sabe que toda vez que a gente tem uma expectativa muito alta em relação a algo ou a alguém, isso é uma porta aberta para o quê? Para decepção, para desilusão. Esse Júpiter retrógrado em Gêmeos, conjunto com a Lua, isso pode trazer para todos nós muita imaturidade, muita infantilidade, muita falta de seriedade com as coisas. Então aqui a gente precisa estar atento, a gente precisa estar atenta. Bom, a gente também tem aqui ó, um trígono entre o Sol e a Lua, tá? E esse trígono que junta Sol, que está no signo de Libra, e a Lua no signo de Gêmeos, por outro lado, pode nos ajudar nas conversas, né, das situações que estão um pouco mais complicadas, no entendimento das questões, principalmente naquilo que envolve parceria, seja uma parceria romântica, seja uma parceria de negócios, tá? Então, se tem ali uma situação de conflito, pode ajudar na diplomacia, no entendimento das partes. Júpiter também ajuda nessa questão da diplomacia, ajudaria se ele estivesse numa situação legal. Não está lá muito legal, então não vamos contar com esse moço. Na verdade, ele é aquele fermento estragado que pode desandar com a receita. Então, não conte muito com Júpiter, conte mais com a Lua e com o Sol, ok? Bom, mais à noite, né, bem mais para a noite, ali por volta das 19h50, também conhecido como 10 para as 8 da noite, nós vamos ter a Lua ingressando no signo de Câncer, tá? E quando a Lua chega no signo de Câncer, ela está o quê? Ela está domiciliada, ela está em casa. E a Lua em casa, a Lua em domicílio, né, no signo de Câncer, um signo muito sensível, muito afetado, faz com que todos nós fiquemos como? Mais emotivos, mais sensíveis e mais afetados. Então tudo chateia, tudo magoa, tudo deixa hashtag magoado, hashtag chateado, mas também é um período para a gente estar ali cuidando da nossa casinha, da nossa família, um período que pode ser um pouco mais aconchegante, mais acolhedor, tá? Bom, na terça-feira, logo de madrugada, né, a gente tem um trígono entre Saturno e Mercúrio, tá? Ambos estão a 13 graus dos seus respectivos signos. Saturno a 13 graus de Peixes, Mercúrio a 13 graus de Escorpião. Aí, às 19h14, nós vamos ter o Sol, tá? Ingressando em Escorpião. Às 19h17, ou seja, 3 minutinhos depois, né, do Sol ingressando em Escorpião, a gente tem um trígono entre a Lua e Saturno ali por volta das 21h21, a gente tem um trígono de Lua e Mercúrio. Caramba, Roberta é um astrologuês danado, o que isso tudo quer dizer? Vamos lá, vamos com calma e vamos por partes. Bom, esses aspectos todos, eles podem nos deixar primeiro mais introspectivos, né? Afinal de contas, o Sol entrou em Escorpião. O Escorpião, ele é um signo mais quietinho, mais na dele, mais introspectivo, não gosta de muita fanfarronice, né? Quem conhece escorpianos sabe disso, né? Que escorpianos são mais reservados. Então, todos nós podemos estar um pouco mais reservados, um pouco mais introspectivo, mas como a gente tem aspectos favoráveis entre Saturno e Mercúrio, Saturno e a Lua, isso pode nos deixar um pouco mais focados, tá? E esse foco pode nos tornar pessoas mais produtivas, seja em questões voltadas para estudo, seja em questões de trabalho, tá? Mercúrio e Saturno juntos, eles podem nos trazer um pouco mais de leveza naquelas rotinas que são mais pesadas, naquelas rotinas que são mais enfadonhas, mas sem perder a responsabilidade, sem perder o foco, né? Sem perder o senso de responsabilidade, a gente fica ali mais focado, tem uma leveza maior, você consegue fazer as coisas com mais fluidez. Onde você encontra ali um obstáculo normalmente, onde tem uma rigidez, onde tem uma complicação, esse aspecto ele também ajuda, né, a deixar tudo mais fluido e principalmente
Se você, no seu trabalho ou de repente em questões relacionadas a estudo, você tem um entendimento maior e no trabalho, se você está com uma dificuldade de comunicação, não que o seu pedido ou a sua conversa seja prontamente atendido, mas ali você tem a possibilidade de ser ouvido, coisa que antes talvez você não fosse, né? A pessoa ela vai te ouvir, ela vai te entender. Se vai te atender é uma outra história, tá? Bom, a Lua em bom aspecto com a Lua, ou Saturno em bom aspecto com a Lua e a Lua em bom aspecto com Mercúrio, no que isso pode ajudar? Primeiro, a Lua em bom aspecto com Mercúrio faz com que a gente fique um pouco mais intuitivo, tá? Mas se ela tá num bom aspecto com Saturno também, o que isso significa? Que a gente tem uma intuição mais aguçada, mas uma intuição com o pé no chão. A gente meio que não viaja na maionese, tá? E Lua e Saturno ali em bom aspecto, embora ambos tenham uma natureza muito diferente, mas Lua e Saturno em bom aspecto, ou seja, a gente está mais emotivo, está mais sensível, mas com o pé no chão, com uma certa maturidade. A gente consegue colocar um limite nas pessoas, a gente consegue colocar um limite nas nossas emoções, a gente não transborda por qualquer coisa, a gente consegue conter um pouco mais o nosso lado emocional, tá? Bom, aí a gente tem também o Sol ingressando no signo de Escorpião. Vamos entender. Primeiro, outro aspecto extremamente paradoxal. Por quê? Porque Sol e Escorpião também têm naturezas muito distintas, né? O Sol ele fala de vitalidade, ele fala de alegria, ele tem uma energia mais expansiva. Escorpião é mais contraído, é mais na dele. Se o Sol fala de vida, Escorpião fala da finitude das coisas, da transitoriedade das coisas, né? Da impermanência das coisas. Então aqui a gente precisa entender o seguinte: onde você tem Escorpião no seu mapa, aquela casa astrológica, é naquele setor que você vai sentir esse impacto. Os escorpianos, obviamente, vão sentir muito mais, mas todos nós temos Escorpião em um ponto do nosso mapa, tá? Então vamos lá. A gente precisa entender que Escorpião é um signo transformador, transmutador, intenso, contestador, tá? É meio controlador, é meio ciumento, é meticuloso, é estratégico, extremamente frio, apesar de ser um signo de água, tá? Talvez por isso, né, por essa razão, os escorpianos sejam tão temidos e tão incompreendidos. Geralmente, ai meu Deus, escorpião, parece que até que tá vendo capeta me manifestar. Não, gente, é só um escorpiano, calma. Bom, quem é de Escorpião sabe bem, né, o que é ter que renascer das próprias cinzas, o que é ter que mergulhar nas profundezas da própria alma para descobrir ali uma força ou para trazer à tona uma força que você nem sabia que tinha, tá? Tava ali quietinha, tava ali adormecido, para quê? Para renascer, para fazer chover no deserto, para se livrar daquilo que é uma tranqueira na tua vida e que por uma questão de apego, né? Por que eu tô falando de apego? Porque o signo que tá a 180 graus é Touro, né? E esses dois camaradas, eles trocam muita energia. Então, se por um lado você tem o desprendimento, por outro lado você tem o apego. Então, onde tem um apego, onde tem ali o controle, o ciúme, e o Escorpião também é bem controlador e bem ciumento. E aí a gente pode estar falando de relacionamento, mas também às vezes de um trabalho, de um projeto, e aquele negócio que é plut, plat, zum, não vai a lugar nenhum. Então ali é aquele momento que você tem que entender que você precisa abrir mão, que tem que haver um luto, mas isso nem sempre é fácil, tá? Mas aí com Escorpião, né, com Sol em Escorpião, é aquele momento onde a gente joga o foco, onde a gente entende que aquilo ali não está nos fazendo bem, e que a gente precisa deixar aí, que a gente precisa se despedir. É um luto que pode ser doído, mas que é extremamente necessário. Uma coisa que você também precisa entender, que escorpianos detestam respostas rasas, tá? Então, onde você tem Escorpião no seu mapa, naquele setor ali, pode ser que você passe por uma turbulência emocional, mas você vai ter que passar com frieza, com racionalidade. Você vai ter que mergulhar intensamente
profundamente, você vai ter que ser cirúrgico no entendimento emocional daquela questão e não espere respostas rasas. E digo, não queira respostas rasas, porque elas não vão te ajudar. Aqui é possível que você queira ou que você necessite de algo mais intenso e mais profundo, para quando você precisar cortar e logo na sequência regenerar, você o faça de maneira inteira, tá certo? Bom, que mais que eu posso falar sobre vocês? Assim, Escorpião, ele é regido tanto por Marte quanto por Plutão. E é interessante que nesse momento a gente tem esses dois planetas numa treta mega blaster no céu, tá? E tanto Escorpião quanto Marte são planetas que falam de agressividade, tá? De corte, de impulsividade, de ímpeto, de força, de sexualidade. Plutão, principalmente, fala de tudo aquilo que é tabu, de tudo aquilo que é sombrio, de tudo aquilo que é profundo, que é oculto, que é misterioso. Plutão fala muito sobre morte, sobre desapego, sobre libertação. E esses temas, eles vão estar em voga não só na sua vida, você que é escorpiano, mas na vida de todos nós. E quando eu falo de morte, gente, calma, que a gente pode estar falando de uma morte física, mas também de uma morte simbólica, de um luto físico, mas também de um luto simbólico, tá? Então, aquieta o coração. E aí a gente precisa prestar atenção, por quê? Porque na quarta-feira, né, esses dois camaradas, Marte e Plutão, eles vão estar num dos posicionamentos mais complicados dos últimos dias. Bom, primeiro, a Lua, né, transitando pelo signo de Câncer, ela vai formar conjunção com Marte e que, por sua vez, vai formar oposição com Plutão. Plutão está em Capricórnio. E esse Plutão em Capricórnio vai formar um trígono com Urano, que está no signo de Touro. Vamos lá. Quando a gente olha para tudo isso, o que nós temos? Nós temos um terreno muito fértil para irritação, para impaciência, para agressividade. E isso tudo pode ser ocasionado por uma sensibilidade, né? Por uma tensão emocional, por uma afetação. Mas não necessariamente de agora, porque como isso tudo está acontecendo no signo de Câncer, pode ser algo do passado, pode ser um passado mais distante, mas pode ser um passado recente, tipo domingo. Por que eu estou citando domingo? Porque no domingo, no dia 20, a Lua, ela formou uma quadratura com Saturno, tá? Saturno é o regente de Capricórnio, então de repente ali alguma coisa que aconteceu, né? Uma coisa chata que aconteceu, deixou a pessoa meio chateada, meio, sabe? Mas a pessoa entubou, tá? E foi seguindo a vida, e de repente quando chega nesse momento, é aquele momento que a pessoa explode, tá? O signo de Câncer fala de passado, fala, mas também fala de sentimentos e emoções que estão encapsulados. E sentimentos e emoções que podem também estar muito mal resolvidos. Aqui a gente pode estar falando de mágoa, aqui a gente pode estar falando de ressentimento, aqui a gente pode estar falando de uma raiva guardada, né? E nesse momento, puff, tudo explode e a pessoa mete os pés pelas mãos e faz um monte de bobagem, tá? Então, ali a gente pode estar falando de questões de trabalho, questões de família, tá? Enfim, problemas de comunicação, às vezes uma coisa que a pessoa ouviu e que não engoliu bem. Ali a gente pode estar falando de conflitos de ideia, né? Porque se a gente está falando desde algo que começou no domingo, onde a Lua estava no signo de Gêmeos e teve ali uma oposição a Saturno que está em Peixes, né? O signo de Peixes rege questões ligadas à fé, à religiosidade. Então, assim, se eu puder dar um conselho para você, evite entrar em embate em situações que tenham a ver com a fé, com a religiosidade,
evite também, sabe? Se você está falando uma coisa e você vê que a pessoa entende outra, não entra no embate, não entra num conflito. A gente também tem um signo de Gêmeos, o signo de Gêmeos fala de imaturidade, fala de infantilidade, fala de criança, fala de aprendizado, fala de ensino, fala de escola. Então aqui a gente pode ter, enfim, algumas questões ligadas a isso. Podemos ter também problemas com os transportes, tá? Com a aviação, porque a gente tem um trígono também com Urano, com questões ligadas à tecnologia, tá? Então a gente precisa ter um certo cuidado, tá? Um certo cuidado aqui. Bom, o que mais que eu posso falar? Quinta-feira, vamos para quinta? Vamos para quinta, tá? Bom, quinta-feira, já consegui projetar aqui, botei o mapa da quinta-feira na tela. Na quinta-feira a gente tem a formação da lua minguante em Leão, ou seja, aqui a gente tem uma quadratura entre lua e o sol, tá? O sol que está em Escorpião, ou seja, de novo mexe com aquela galera lá, com Marte, com Plutão, enfim, tá? Bom, a gente sabe que luas minguantes são luas de recolhimento, são luas de introspecção, são luas de avaliação, né? Então aquele momento que a gente se recolhe para entender tudo aquilo que se manifestou nas nossas vidas, tudo aquilo que aconteceu. É uma lua que fala também sobre cura, mas é uma lua de despedida, de luto, de finalizações, tá? De mortes que podem ser físicas ou mortes que podem ser simbólicas. Então aqui a gente pode ter ou aquela necessidade de se recolher, tá? Engraçado, né, que a gente tem a lua no regente do sol, que está em Escorpião. Então perceba que essa energia ela tá ali, ela tá rondando, ela tá presente. Então a gente tanto pode ter a necessidade de se recolher para entender melhor tudo aquilo que foi manifestado nos últimos dias, para fazer um balanço, para se reorganizar, para entender a partir do momento que nós tivermos a próxima lua nova, que vai ser uma lua nova em Escorpião, né? Como é que a gente faz para poder organizar a nossa vida, né? O que a gente precisa deixar aí, o que a gente precisa transmutar, do que a gente precisa se despedir. Mas a gente também pode estar falando de um luto, tá? E se a gente tem uma lua minguante no signo de Leão, então aqui a gente pode estar falando de um luto, de um líder, de uma pessoa muito famosa. Quando eu falo líder, gente, eu posso estar falando de um líder político? Posso. Eu posso estar falando, mas também de um líder, de um chefe de alguém, de um dono de empresa, de um gerente, enfim, de qualquer pessoa que exerça o papel de liderança, tá? Então aqui a gente pode ter essa pessoa aí que, enfim, estava e não estará mais. Sabe aquela história de rei morto, rei posto, enfim. E assim, conforme eu falei, tá, tudo bem, o líder perdeu ali a posição, a pessoa famosa, enfim, aconteceu alguma coisa complicada com essa pessoa famosa, enfim, mas essa notícia, ela pode vir, por exemplo, na sexta-feira, não necessariamente na quarta, e já você vai entender. Bom, ainda na quinta-feira, nós vamos ter Vênus formando um trígono com a Lua formando um trígono com Vênus. Tá aqui, ó, a Lua em Leão formando um trígono com Vênus que tá em Sagitário. Bom, é um aspecto legal, tá? É um aspecto que pode trazer ali algum tipo de facilidade, algum tipo de abertura para assuntos voltados a parcerias de negócios, parcerias de relacionamento, né? Parcerias românticas. Aqui também para um entendimento, para uma diplomacia e também para assuntos voltados à grana, tá? Então você está ali numa situação complicada, de repente alguma coisa ali acontece que se abre um caminho para que você tenha a solução para aquilo que você precisa, tá? Bom, na sexta-feira a gente tem a Lua em Leão formando uma quadratura primeiro com Mercúrio que está em Escorpião e depois com Urano que está em Touro. A notícia, tá? Então aqui, meus amigos e minhas amigas, a gente pode estar falando de uma finalização, de um luto,
tá? Um luto que pode ser real, um luto que pode ser simbólico, um luto que pode estar voltado para trabalho, para relacionamento, para família. Leão rege lideranças, como a gente sabe, tá? Leão rege famosos, como a gente falou. Leão é o regente da casa 5. A casa 5, entre outras coisas, fala de entretenimento. Então, a gente pode estar falando de uma pessoa muito famosa do mundo do entretenimento, tá? Leão também rege namoro, como eu falei. E também Leão é uma casa que rege filhos. Preste atenção, tá? Então, meus amigos, esse é aquele dia que pode ser considerado o dia da marmota, o dia do eita atrás de vixe, tá? Aqui é aquele dia que a gente pode ter uma notícia daquelas de cair o queixo, porque a gente está falando de oposição a Mercúrio e oposição também a Urano. E numa semana que vem cheia de aspectos complicados, cheia de aspectos difíceis, cheia de aspectos desafiadores. Então aqui eu acredito que seja uma notícia bem impactante, tá? Mas essa notícia, ela também pode estar relacionada, mais uma vez, com deslocamento, com meios de transporte, ou conflitos de ideia, ou conflitos de opinião, mais uma vez, porque a gente tem Mercúrio envolvido na questão, tá? Mas também algo que tem a ver com tecnologia, com instituições de ensino, com aviação, porque temos Urano, com ventos fortes. Então aqui a gente pode ter uma notícia bem absurda, assim, bem esquisita, tá? Bom, porém, como a gente sempre fala, esses aspectos eles podem acontecer na sexta-feira, na quinta, na quarta, ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois, né? Porque como a gente sabe, os desdobramentos de um aspecto astrológico, eles não acontecem só naquele momento, tá certo? E ainda mais quando a gente tem a Lua ativando todas essas energias. Então, à medida que ela vai caminhando na mandala zodiacal, ela vai ativando outras forças e vai fazendo com que as coisas aconteçam, tá? Bom, no sábado, no dia 26, ali por volta de 12h47, ou seja, já pertinho da 1h da tarde, a Lua entra no signo de Virgem, então é a chegada aquele momento onde a gente faz um levantamento de todo o estrago que aconteceu ao longo da semana. Para quê? Para que a gente possa se reorganizar, para que a gente possa colocar as coisas no eixo. Afinal de contas, o signo de Virgem é um signo mutável, então é aquele momento onde a gente vai entender o que foi que aconteceu, mas com muita clareza, com muita lucidez, com muito pé no chão, e vamos ver o que a gente pode fazer para se reorganizar, para colocar as coisas de volta nos trilhos, tá certo? Bom, uma coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: essa semana eu vou começar a lançar os vídeos com as previsões para 2025, que é um ano cheio de mudanças, um ano muito importante na astrologia. Por quê? Porque é um ano que ele vai nos preparar para os grandes acontecimentos que vem em 2026, e vem aí coisa muito, muito séria em 2026, tá? Então, em 2025, a gente tem aí 3 planetas lentos mudando de signo, e isso impactando a vida da gente de uma forma muito intensa, e não dá para gravar tudo num vídeo só, porque senão vai ficar um vídeo gigantesco, chato pra caramba, na base do embrulhou, mandou, ou ainda, né, vai ficar aquele vídeo chato, enfadonho. Então eu preferi gravar assim, capítulos em episódios. Então essa semana a gente vai falar sobre Netuno e Saturno no signo de Áries. Depois a gente vai falar sobre Urano no signo de Gêmeos. Depois nós vamos falar sobre Júpiter em Câncer. E depois a gente fala sobre Lilith, que vai passar por 3 signos em 2025. Vamos falar sobre os eclipses. Vamos falar sobre as retrogradações. Enfim, tem muito assunto para a gente tratar. Eu estou aí há quase um mês fazendo um levantamento de tudo que vai acontecer, fazendo uma pesquisa e tentando organizar, sintetizar, mas sem tirar valor daquilo que eu preciso passar para vocês. E já a partir dessa semana eu já começo a lançar um videozinho, mais para frente eu lanço outro e outro e outro, até a gente conseguir se organizar. E se você quiser entender como tudo isso pode te impactar pessoalmente, individualmente, e você quiser saber como faz para ter uma consulta particular comigo, eu vou deixar na descrição do vídeo os meus contatos.
E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por gentileza, deixe seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quem ainda não é inscrito no canal, fique à vontade para se inscrever. E eu espero de verdade poder ter te ajudado com esse vídeo, com todas essas análises. Beijo grande no seu coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.